A gente volta com uma reportagem especial sobre a ciência no Brasil. O Fantástico conversou com cientistas de todo o país para fazer um panorama depois de 4 anos de abandono e de um discurso anticientífico do governo anterior. A gente encontrou equipamentos parados, laboratórios em más condições e até pesquisadores trabalhando de graça. E também muitas mentes brilhantes que, por falta de oportunidades, preferiram sair do país. Outono de 2023. Uma equipe de cientistas embarca numa expedição pela Amazônia. São por volta de 8 da manhã. A gente está cruzando de balsa, saímos de Belém. Estamos indo 1h30 para uma região onde aquele grupo de pesquisadores da Federal do Pará estuda a biodiversidade. Eles estudam as inúmeras espécies, muitas delas ainda desconhecidas, que habitam a nossa floresta. A maioria dos lugares a gente nem sabe o que tem. Para muitas espécies a gente nem sabe quais espécies que são, e as que a gente tem, a gente não sabe onde elas são distribuídas. Hoje a gente está investigando, tentando identificar os grupos biológicos que a gente tem nesse riacho, né? As plantas aquáticas, os insetos e os peixes. E com isso entender o padrão de distribuição e a riqueza das espécies que a gente tem na região. Eles também precisavam analisar a qualidade da água, mas não vai dar. Nós usamos uma sonda e é um dos equipamentos que infelizmente quebrou e nós não temos condições, não temos recursos no laboratório para consertar. A mais de 3.000 quilômetros dali, o Laboratório de Química dos Materiais da Universidade Federal do Paraná faz ciência de vanguarda. O conhecimento científico é uma coisa que vai indo em ondas pelo planeta inteiro. Eu estou aqui numa linha de fronteira que tem um monte de gente, de pesquisadores de alto nível ao redor do globo que estão indo junto. Mas além de concorrer com os gringos, os químicos liderados pelo professor Aldo precisam enfrentar a realidade da ciência brasileira. A gente todo dia acordava com uma ameaça de corte de recursos para as universidades. Então a gente chegava aqui e não sabia se ia ter luz para os equipamentos funcionarem. Em Belo Horizonte, na Universidade Federal, esse outro grupo pesquisa doenças negligenciadas. Quando a Covid-19 paralisou o planeta, eles se mobilizaram para ajudar. Logo no início da pandemia, a gente percebeu que estavam chegando os testes de diagnóstico para a Covid com valores exorbitantes. Saía R$300 cada teste. Era preciso criar rapidamente um teste brasileiro. Mas com que verba? E a alternativa foi abrir uma vaquinha para que as pessoas da sociedade, quem se sentisse confortável, fazer uma doação, qualquer valor que fosse. Pois é, vaquinha para fazer pesquisa, equipamentos quebrados, falta de luz em laboratório. Essas são só algumas das muitas histórias que a gente ouviu rodando o Brasil para falar com os nossos pesquisadores. E o diagnóstico foi unânime. Fazer ciência no Brasil nunca foi fácil, nunca jorrou dinheiro. Mas mesmo para quem está acostumado com a vida dura, como é o caso dos nossos cientistas, os últimos 4 anos foram especialmente pesados. Os anos Bolsonaro, como é que foram para a ciência brasileira? Terríveis. Infelizmente, não só pela falta de recursos, mas pela negação do valor da ciência. Contínua e constante. Você teve momentos que foram melhores para a ciência. Agora, um momento de enfrentamento radical dela, um momento em que as pessoas se orgulham de serem ignorantes, isso eu nunca tinha visto. Não foi só um desmonte, né? Foi toda uma propaganda contrária à ciência, tentando incultar na sociedade uma certa aversão até pela ciência. O professor Galvão foi pessoalmente atingido por esse discurso anti-ciência. Em 2019, ele era diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, quando o então presidente atacou os dados do Instituto sobre desmatamento na Amazônia. Mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Galvão reagiu e acabou demitido. Agora volta a um cargo de liderança, como presidente do CNPq, o principal órgão federal para financiar ciência e tecnologia. É claro, Álvaro, que a razão de estar aqui, né? Naturalmente, a minha indicação teve um simbolismo enorme. O desafio é grande. No número de bolsas de pós-graduação do CNPq, a queda durante o governo Bolsonaro é clara.
Em 2019, ano da posse, o CNPq pagava cerca de 8.600 bolsas de mestrado por mês. Em 2022, eram 4.021, queda de 53%. De doutorado, eram cerca de 8.400 bolsas em 2019. Em 2022, o número caiu para 6.759. Enxugaram 20%. Sem falar que as bolsas federais ficaram 10 anos sem reajuste, o que só mudou no mês passado. Pela primeira vez, depois de 10 anos, as bolsas de pesquisa pagas pelo governo federal serão reajustadas. Mas o número de bolsas não é o único critério para avaliar o incentivo à pesquisa. É preciso ter uma visão mais ampla. De acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os cortes mais expressivos no orçamento efetivamente gasto começaram em 2016. Seguiram em queda, com uma leve subida em 2022. Esse gráfico diz respeito ao que foi de fato gasto pelos órgãos CNPq, CAPES e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O recurso caiu, o recurso orçamentário caiu fortemente. Procurado pelo Fantástico, o ministro de Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, Marcos Pontes, disse por mensagem de texto que conseguiu a duras penas pagar todas as bolsas em 2019 sem atrasar nenhum dia e sem cortar nenhuma bolsa. Também destacou que na gestão dele, o Ministério recebeu um extra de 1 bilhão para ações de vacinas, além de procurar alternativas de financiamento, com a iniciativa privada e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nesse ponto é legal a gente dar uma paradinha para explicar como é que normalmente funciona uma carreira de pesquisador no Brasil. Primeiro, claro, tem que terminar a faculdade, fazer a graduação. Aí vem a pós-graduação. Começa com o mestrado, uma primeira etapa no mundo da pesquisa. Depois, o doutorado. E aí, para quem segue mesmo a carreira acadêmica, podem vir um ou mais pós-doutorados. Todas essas etapas levam fácil 10, 11 anos. E aí, a pessoa tem que torcer para abrir uma vaga numa universidade pública. Porque 95% da pesquisa feita no Brasil acontecem dentro de instituições estaduais ou federais. Só que essas vagas estão cada vez mais raras. A pessoa estudou, acreditou e acredita no Brasil, fez o mestrado, fez o doutorado e de repente não tem onde trabalhar. E uma coisa assustadora, o Brasil dá de graça mão de obra bem formada, mestres, doutores, engenheiros, a gente dá de graça para países ricos. Nós estamos perdendo os melhores. Então você está dizendo, vem aqui, sirva-se dessa bandeja. Olha os cérebros que eu tenho para te oferecer. É isso que o Brasil está fazendo. No Laboratório de Química dos Materiais da Federal do Paraná, encontramos uma história exatamente assim. Ou melhor, não encontramos, porque a personagem principal não estava lá. Samantha, de onde que você está falando com a gente? Eu tô falando aqui da Alemanha, de Braunschweig, que é o nome da cidade que eu tô. Eu tô sentado exatamente na bancada em que você ocupava aqui no Laboratório de Química de Materiais da Federal do Paraná. Por que sou eu que estou sentado aqui e não você? Olha, é uma boa pergunta, né? Eu vim para a Alemanha em 2018, fiz 2 anos de pós-doc. Pós-doc é como os pesquisadores chamam o pós-doutorado. Nessa época, 2020, né, então foi quando o meu contrato de pós-doc aqui estava acabando, as possibilidades de fazer concurso acadêmico no Brasil estavam, vou dizer, limitadas, para não dizer zero, né? A Samantha prorrogou o projeto na Alemanha por mais 2 anos e agora foi para a iniciativa privada. Ela trabalha numa grande fabricante de automóveis, onde faz pesquisa numa área super atual, super importante, baterias de carros elétricos. Esse é um exemplo claro de que a ciência não é só coisa de laboratório. A ciência está no dia a dia de cada um de nós. Está no medicamento que o indivíduo tem que tomar, está na mesa da alimentação dele, está no celular que ele não consegue mais se separar, né? A professora cita um exemplo histórico, o trabalho da agrônoma Joanna Doberainer, uma imigrante tcheca que fez pesquisas revolucionárias no Brasil. O que ela fez pela agricultura brasileira e mundial é reconhecido internacionalmente. Nos anos 1960, Doberainer descobriu que dava para fixar o nutriente nitrogênio no solo usando bactérias, em vez de gastar milhões com fertilizante.
Quem descobriu as bactérias foi a doutora Joana Doberainer. Ela produziu igualzinho às outras, porque houve reserva de nitrogênio no solo. Isso foi fundamental para o país se transformar numa potência agrícola. Um grande produtor de álcool de cana, por exemplo. Isso é um avanço da ciência que é uma coisa absurda. Poucos lugares do mundo têm. E é exatamente isso, né? A gente está falando aí de biocombustível. Então, assim, a ciência é o caminho. A Samantha, que foi aluna do professor Aldo e agora está na Alemanha, queria seguir esse caminho aqui, no Brasil, mas não foi possível. Qual é a perspectiva que você vê de você voltar para o Brasil? Por enquanto, a perspectiva está um pouco baixa, assim, né? Que eu ainda não vejo muitas oportunidades. Enquanto a Samantha vai ficando na Europa, o laboratório de alto nível onde ela se formou enfrenta os obstáculos tão comuns à ciência brasileira. Ali tem um equipamento que é um medidor de resistência elétrica, um equipamento 4 pontos. Ele está quebrado. A gente tem que mandar ele para fora, para a fábrica que é da Inglaterra, para eles resolverem isso, porque não tem assistência técnica aqui. O equipamento está parado há 3 anos e não é o único. O espectrofotômetro Raman, que é o equipamento mais importante da minha pesquisa, é um equipamento que foi comprado em 2003 ou 2004, não tenho certeza absoluta, mas por ali. E ele morreu. Em Belo Horizonte, no laboratório que promoveu uma vaquinha para desenvolver um teste brasileiro de Covid, pesquisa que ainda está em andamento, fazia um calorão na hora da entrevista. A gente não tem recurso para o básico. Nós estamos aqui num laboratório que todos os equipamentos de ar-condicionado, eles estragaram, a gente não tinha recurso para poder fazer a manutenção e muitas vezes isso é feito com dinheiro do próprio professor. Tem mais. Esse aqui é um freezer, ultra freezer, que vai até menos 80 graus Celsius. Vamos ver o que tem dentro do freezer, professor, abrir rapidinho? Esse freezer já está desligado há alguns meses por falta de manutenção. Ele estragou e a gente não tem recurso para poder consertá-lo. Voltando lá para o norte, para Belém, para o pessoal que estuda a diversidade da floresta, um tema no qual o mundo inteiro está de olho, encontramos pesquisadores trabalhando de graça. Eu procuro vir todos os dias, pelo menos um meio período, porque eu preciso adiantar fazer o laboratório. A hoje mestra Isabela já começou o doutorado, sem bolsa. Graças a Deus eu moro com meus pais, então boa parte eles que estão me mantendo. E durante o mestrado eu consegui guardar, fazer uma reserva de emergência, que é o que eu tô me segurando, mas já tá no final. A gente fica meio que sem perspectivas, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir tocar o futuro. Mas não vamos terminar essa reportagem num tom pessimista, né? A ciência brasileira já fez muito na agronomia, na medicina, na física, na química, na biologia, nas humanidades. Fez bastante coisa na epidemia de Zika e também na pandemia de Covid. E pode fazer muito mais, se tiver as condições adequadas. Se nós tivéssemos um investimento continuado em valores minimamente aceitáveis, a diferença que a gente ia fazer é absurda. A ciência brasileira, ela tem que ser estudada, porque o que ela produz com a quantidade de recurso disponibilizado é de se ovacionar em pé. O que o governo Bolsonaro nos deixa é um tremendo desafio. Nós temos que ser capazes de reconstruir uma série de instituições ou de condutas ou até mesmo de hábitos que foram detonados. À frente de um dos principais órgãos de financiamento à pesquisa no país, o físico Ricardo Galvão tem consciência da tarefa. Investir em pesquisa para gerar energia mais limpa, para preservar o ambiente, para manter a biodiversidade. Sem a ciência não vamos fazer nada. Ou o país tem autoridade para desenvolver com base na sua ciência e tecnologia, ou ficaremos sempre para trás. Pelo que a gente viu em laboratórios de todo o país, empenho dos nossos cientistas não vai faltar.